Leitura bíblica em um ano, do livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 15. E aconteceu, depois disso, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava uma banda do caminho da porta. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão e a si ele dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel. É o teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: Ah, quem me dera ser juízo na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava diante dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim, furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir para Hebrom, o meu voto que votei ao Senhor. Porém, morando eu em Jesur, na Síria, votou o teu servo um voto, dizendo: Se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvires o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Giló. Estava ele sacrificando os seus sacrifícios, e com juração se fortificava. E vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: O coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que, porventura, não se apresse ele, e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: Eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa, a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas, para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante, e todos os seus servos iam ao seu lado, como também os quereteus, e todos os peleteus, e todos os jesuteus, os 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhando diante do rei. Diante, pois, o rei de Itai, o geteu, disse, pois, o rei de Itai, o geteu: Por que irias tu também convosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também torna a teu lugar. Ontem viestes, e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois força-me é ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levantar os teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: Vive o Senhor, e vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor.
Então Davi disse a Itai: Vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que haviam com ele, e toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus. E puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: Torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser assim: Não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faço de mim como aparece bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok: O sacerdote não és tu, porventura ouvide? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaa, seu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei na campina do deserto, até que tenha novas vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus, e ficaram ali. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com cabeça coberta. E caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subia chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Também Aitofel está entre os que conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume, para adorar ali Deus, eis que Husai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com a veste rasgada, e a terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: Se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: Eu serei, ó rei, teu servo, como foi dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel, e não estão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes? E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei fará saber a Zadok e Abiatar, sacerdotes? Eis que estão também ali com ele seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles aviso, me mandareis de todas as coisas que ouvires. Husai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Capítulo 16. E passando Davi um pouco mais diante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, sobre ele 200 pães, com 100 cachos de passas, e 100 de frutas do verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: Que pretendes com isso? E disse Ziba: Os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas do verão para os moços comerem, e o vinho para beberdes os cansados no deserto. Então disse o rei: Onde está, pois, o filho do teu senhor? E disse Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, porque disse: Hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Então
Disse o rei a Ziba: Eis que teu é tudo, quando tem Mefibosete. E disse Ziba: Eu me inclino e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor. E, chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo aí amaldiçoando e apedrejando com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando o Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o teu reino na mão de Absalão, teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar, e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Orai. Ora, deixa-o amaldiçoar, pois, se o Senhor lhe disse: Amaldiçoa a Davi, quem, pois, diria: Por que assim fizestes? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: Eis que meu filho que descendeu de mim procura a minha morte. Quanto ainda este filho de Benjamim? Deixa-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura, o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prossigam, pois, o seu caminho, Davi e seus homens, e também Simei iam ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atiravam pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Hussai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Hussai a Absalão: Viva, ó rei, viva o rei. Porém, Absalão disse a Hussai: É esta a tua beneficência para com o teu amigo? Por que não fostes com o teu amigo? E disse Hussai a Absalão: Não senão daquele que eleger o Senhor, e todo este povo, e todo homem de Israel, dele serei, e com ele ficarei. E demais disso, a quem serviria eu, porventura, não seria diante do seu filho, como servi diante do teu pai, assim como serei diante de ti? Então disse Absalão a Aitofel: Dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: Entra as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa. E assim todo o Israel ouvirá que te fizestes aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel, que conselhavam naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para Absalão. Capítulo 17. Disse mais Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite, e irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e o espantarei,
e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei o rei só. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem te buscas é como se tornassem todos. Assim, todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora também a Husai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Husai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Husai a Absalão: o conselho que Aitofel esta vez aconselhou não é bom. Disse mais Husai: bem conheces tu a teu pai e aos seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. E eis que agora estará escondido em alguma cova, ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que ouvir então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo o Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes, os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que toda a pressa se ajunte a ti todo o Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vás à peleja. Então iremos a ele, em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. E não ficará dele e de todos os homens que estão com ele nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo, ó Israel, trará cordas àquela cidade, e arrasta-lá-emos até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Husai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém, assim o Senhor ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse mal sobre Absalão. E disse Husai a Zadok e Abiatar, sacerdotes, assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciões de Israel. Porém, assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passes esta noite nas campinas do deserto, mas passa depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele esteja não seja devorado. Então, pois, Jonatas e Aimás junto à fonte de Rogel, e foi uma criada. E lhe disse: eles foram e disseram ao rei Davi, porque não podia ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os, todavia, um moço, e avisou a Absalão. Porém, ambos logo partiram apressadamente, e entraram em casa de um homem, em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e para ali desceram. E tomou a mulher a tampa, e as estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grãos descartados sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher, àquela casa, disseram: onde está Aimás e Jonatas? E a mulher disse: já passaram o val das águas, e havendo-os buscado e não os achado, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que, depois que partiram, saíram do poço e anunciaram a Davi. E disseram a Davi: levantai-vos
e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou, e passaram o Jordão, e já pela luz da manhã, nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Vendo, pois, Aitofel, que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento, e levantou-se, e foi para sua casa, e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou, e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi veio a Manaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo homem de Israel com ele. E Absalão constituiu a Amás em lugar de Joabe sobre o arraial. E era Amás filho de um homem cujo nome era Itrai, o israelita, o qual entrara a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, sob filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim. Tomaram camas e bacias e vasilhas do barco, trigo, cevada, farinha e grãos torrados, e fada e lentilha também torradas, e mel, manteiga e ovelhas e queijos de vaca. E os trouxeram a Davi e aos povos que com ele estavam, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto e cansado e sedento.